Fala galera, tudo bem? Vamos entender hoje o circuito misto. Bom, então eu tenho 3 lâmpadas incandescentes aqui e alguns conectores da Valo. Então, inicialmente, vamos colocar um conectorzinho aqui para a gente medir a resistência das lâmpadas individuais. E aí a gente vai ligar as lâmpadas de uma forma mista para a gente entender a característica desse circuito. Não só a característica, né? Mas a maneira como a gente liga esse circuito. Então, vou colocar o conector aqui para poder fazer a verificação da resistência elétrica. Então, vamos pegar a princípio essas duas lâmpadas aqui. Para a gente ver, deixar essa aqui separada, isso aqui eu não vou usar ainda. Vamos fazer a medição da resistência elétrica. Então, selecionei aqui a escala de resistência. Então, vamos ver quanto que vai registrar aqui o aparelho para medida de resistência elétrica, escala de ohm, né? Então, aqui, ó, o aparelho está registrando 58 ohm de resistência dessa lâmpada aqui, tá? Então, beleza, abriu o circuito, parou de apitar aqui. Faz parte também do teste de continuidade. Então 58 ohm. Vamos ver essa segunda lâmpada. Esta segunda lâmpada aqui, ela está com 59 ohm. Beleza. Então uma de 58, uma de 59 ohm. As lâmpadas praticamente muito parecidas, né? E aqui que nós vamos fazer agora? Nós vamos ligar essas lâmpadas em paralelo, essas duas aqui. Então, vamos ligar essas duas em paralelo, que seria essa ligação aqui que nós já vimos aí em outra oportunidade, tá? Então aqui, ó, liguei esse terminal com esse, vou ligar esse terminal com esse. Então aqui eu estou ligando em paralelo essas duas aqui. Ok, liguei em paralelo, agora vamos fazer a medição da resistência em paralelo. Olha lá, pessoal, então, como já conhecido, né? Quando eu ligo duas resistências em paralelo, ela diminui o valor da resistência. Então caiu para 29,3. A resistência antes era 58 de uma, 59 de outra, ohm, né? Caiu para 29 ohm. As duas em paralelo. Aí para formar o circuito eu preciso ter uma terceira lâmpada. Porque, como o nome já diz, circuito misto. Então ele tem uma parte em paralelo, o circuito, e outra parte do circuito é ligada em série. Então o circuito paralelo ele mistura os dois circuitos, o série e o paralelo. Então deixa eu colocar o conectorzinho aqui para a gente medir a resistência dessa lâmpada também. Para a gente ver, então as duas em paralelo dão uma resistência de 29. Vamos adicionar essa terceira lâmpada em série com aquelas duas em paralelo. Então aqui, ó, a resistência aqui da lâmpada deu 56 ohm. Vamos agora adicionar essa terceira lâmpada em série com aquelas duas, formando o circuito misto. Então aqui, ó, eu tenho as duas lâmpadas em paralelo. Eu vou colocar essa terceira lâmpada em série, tá? Então, ó, duas lâmpadas em paralelo, ó, para vocês visualizarem aí a configuração do circuito. Duas lâmpadas em paralelo com uma terceira lâmpada em série, tá? Essa é a configuração do circuito. E aí vamos ver quanto que vai dar agora de resistência elétrica ao meu circuito. Então, vou colocar o aparelho aqui e aqui. E vamos ver quanto que vai dar de resistência elétrica. Então, ó,
pegou aqueles 29 ohms e somou com os 58 dessa lâmpada aqui. Então agora deu uma resistência de 86,2 o meu circuito. Maravilha. Agora vamos ver como que se comporta esse circuito energizado, para a gente finalizar a nossa análise aqui. Então, o circuito misto, qual a característica do circuito misto? Ele reúne a característica dos dois circuitos, do série e do paralelo. Então agora eu vou alimentar o meu circuito aqui, ó. Olha aí, pessoal, então liguei o circuito. As duas lâmpadas aqui, ó, se você observar, elas estão bem fracas, né? O filamento está bem fraquinho. Por quê? Porque a tensão dividiu, né? O 127 dividiu para essa lâmpada e para essas duas, que estão em paralelo. Só que como essa lâmpada está com o dobro da resistência, porque quando eu liguei as duas em paralelo, a resistência caiu pela metade, a maior parte da tensão fica com essa lâmpada, tá? Tanto que, se eu tirar uma do circuito, olha o que acontece. Aí eu aumento a resistência nesse trecho do circuito, vem mais tensão para cá. Quando eu coloco ela no circuito, a maior parte da tensão fica com essa lâmpada. Se eu abrir essa lâmpada, desliga as outras, porque essa lâmpada está em série com elas. Então a corrente total do circuito passa por ela, chega aqui e distribui um pouco para essa e um pouco para essa. E depois se encontra novamente e volta para a tomada as duas correntes elétricas da lâmpada 1 e 2. Tá? Então é isso aí, pessoal. Característica do circuito misto, ele reúne característica do série e do paralelo. Beleza? Até o nosso próximo vídeo.